Olá, quarto ano! Nós iremos a mais uma aula de matemática, que seria geometria, né? Figuras geométricas. Lá no capítulo 3, página 50, nós falaremos de figuras geométricas. Então, vamos lá primeiro trabalhar o que é geometria, né? Porque a geometria entrou no livro e o que significa geometria, tia? Vamos lá. É uma palavra de origem grega que significa geo, terra, e metria vem da palavra metron, e significa medir. Sendo assim, a geometria é uma ciência que dedica a estudar as medidas das formas de figuras planas ou espaciais, bem como sobre a posição relativa das figuras no espaço e suas propriedades. Quer dizer, é uma ciência que estuda as formas geométricas, né? Figura que elas podem ser figuras planas ou espaciais. Mas o que seria figuras planas e figuras espaciais? Vamos lá. Figuras planas. Imagine uma caixa de pasta de dente aberta. Ela está plana, planificada. Então, ela é uma figura plana. Então, o que seria uma figura plana? É a forma plana que se obtém de um sólido geométrico. Um sólido geométrico é a pasta de dente montadinha. Ela é um sólido geométrico. Então, vamos lá. E ela é uma figura espacial. Corresponde à área da matemática que se encarrega de estudar as figuras no espaço, ou seja, aquelas que possuem mais de duas dimensões. Então, essas figuras espaciais são figuras que possuem mais de duas dimensões. Vamos lá com figuras planas, exemplos. Nós temos aí o triângulo, nós temos o retângulo, o pentágono, nós temos o quadrado, né? Agora nós iremos para as figuras espaciais e elas possuem nomes. Então, são formas geométricas sólidas, por exemplo, cilindro, cone, o cubo, esfera, pirâmide, prisma e paralelepípedos. Agora vamos lá. Estas formas estão presentes em nossa vida, em nosso cotidiano, em nossas coisas? Estão. Eles estão presentes, né? Vamos lá? Figuras planas e figuras espaciais. Eu estou dizendo a diferença, né? Estou colocando para vocês. Por exemplo, uma lata de milho seria uma figura espacial, cilindro. O cubo. Aqui o cubo, a pirâmide, aqui, ok? Então, vamos lá. O cubo. Essas figuras, elas têm as seguintes medidas, né? A gente vai ter que saber o nome para depois fazermos medidas, né? E vamos lá. Nós temos aresta, vértice. Aresta seria esta linha. Nós vamos chamar sempre de aresta. Vértice, encontro dessas linhas, né? E a face, que é esse lado todo aqui, ok?
paralelepípedo, o vértice, que é o encontro, a face e a aresta, que é essa linha. Por que é chamado de cubo? É um prisma em todas as faces, tem a forma de quadrados. Se a gente for separar o cubo, todos eles, que a gente for separar os pedaços, né, por face, nós teremos quadrados. E o paralelepípedo? Todas elas, as faces, têm a forma de retângulo. Aqui no caso, se a gente fosse contar quantos vértices, quantas arestas e quantas faces? 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Paralelepípedo, 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Vamos lá. Isto é muito importante porque a gente vai trabalhar com uma atividade no livro e eu já estou explicando para vocês, né? Comprimento, largura e altura. O que seria altura, largura e comprimento? Então, sempre que a gente falar em comprimento, a gente vai ter que medir isso aqui. Largura e altura, ok? Então, vamos lá. Tem uma atividade aqui. Preciso ir a uma papelaria comprar uma caixa para colocar os livros. Para isso, vou medir com a régua o comprimento, a altura e a largura da pilha de livros. Então, vamos lá. Fernando mediu a pilha de livros, né? E descobriu que ela tem 10 centímetros de largura. Então, ela tem 10 centímetros de largura. Ela tem 30 centímetros. As outras duas medidas que ele obteve foram 30 centímetros e 5. Então, qual seria, no caso, se a largura é 10, o que seria 30 e 5? 30 centímetros e 5 centímetros aqui. Altura e comprimento. 30 de comprimento ou 3 ou 5 de comprimento? 30 de altura ou 5 de altura? De acordo com a cena acima, qual dessas medidas corresponde ao comprimento e à altura? Então, se ele obteve 30, é a outra medida, mas ele não te dá se é comprimento ou se é altura. Você que vai me dizer. Então, vamos lá. Comprimento 30. Claro, por quê que a gente chega a essa conclusão? Porque o comprimento é maior, ó, que a linha da altura. Então, no caso, chegamos à conclusão de que 30 seria o comprimento e 5 de altura. Tenha uma linda semana, fique com Deus e teremos uma atividade também para realizar no livro, ok? Beijinhos e fiquem com Deus.